Daniele Haloten, falando sobre direito. Olá! Eu vou falar sobre o mercado de trabalho para pessoa com deficiência, os direitos previstos em lei e a realidade. Para fazer esse vídeo eu estudei o capítulo 6º da LBI e a Lei 8.213 de 91. A pessoa com deficiência tem direito ao trabalho em um lugar acessível, inclusivo, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. E isso também vale para a administração pública, tá? Então, o local de trabalho tem que estar acessível, bem como as pessoas também têm que se preparar para nos receber. E isso basta um pouquinho de boa vontade. Um bom exemplo foi quando eu fiz estágio na assessoria de imprensa da Secretaria de Transportes aqui do Paraná. A minha chefe Zumara, ela é um exemplo no processo de inclusão, porque ela fez de tudo para me incluir. Ela se preparou, ela preparou os colegas, ela me ensinava a ir nos setores que eu precisava ir sozinha. Até no ponto de ônibus ela foi me buscar no primeiro dia de trabalho para poder ensinar a mim e a minha cachorra o caminho até o meu local de trabalho. A Lei Brasileira de Inclusão proíbe qualquer tipo de discriminação, desde a hora da contratação, na hora de fazer um curso e também na hora de uma promoção. A lei também veda a exigência de aptidão plena. O que é isso? Você não vai poder exigir da pessoa com deficiência? Vai. Só que você não pode exigir, por exemplo, que eu, que não enxergo, dirija um carro. E você também não pode constranger a pessoa por não poder desempenhar determinada função. Até porque muitas vezes não vai ser nem limitação da pessoa, mas pode ser uma limitação no espaço físico ou tecnológico. E a lei de cotas? Bom, as cotas elas estão previstas na Lei 8.213, no artigo 93, que diz, essa lei é de 91, tá? Que é a lei da Previdência Social. As empresas que têm a partir de 100 funcionários, elas têm que ter de 2 a 5% de funcionários com algum tipo de deficiência ou funcionários que sejam reabilitados do INSS. E essa porcentagem ela vai crescendo de 2 a 5% dependendo do número de funcionários que tem aquela empresa. Só que faz uns 20 anos que eu escuto a mesma ladainha. De um lado, as empresas dizem que não tem pessoas com deficiência qualificadas para poder preencher essas vagas, e por outro lado, eu vejo pessoas com deficiência qualificadas em diversas áreas que não encontram oportunidade no mercado privado. Então, por que essa conta não fecha? Com certeza, a discriminação e o preconceito é parte do motivo dessa conta não fechar. E essa discriminação eu já senti na pele, tenho vários exemplos que eu poderia contar, vagas que somem quando a pessoa descobre que você tem uma deficiência, currículos que você descobre que a pessoa nem chegou a ler, que sabia que era teu. Até me disseram na cara já que não contratariam uma pessoa com deficiência, enfim, é bem complicado. Mas não vamos longe. Você conhece alguma pessoa com deficiência que você tenha visto trabalhando em algum lugar? Não vale setor do governo, tá? Porque aqui eu tô falando de empresa privada, essas cotas só valem para as empresas privadas. E eu acredito que esse preconceito ele tá muito evidente quando você olha, por exemplo, para a televisão, que é um espelho da população brasileira. Por exemplo, eu não vejo personagens com deficiência nas novelas, que são um retrato do povo brasileiro. Sendo que nós somos 46 milhões de pessoas com deficiência aqui no Brasil, segundo o IBGE. E quando tem personagem com deficiência, na grande maioria das vezes, eles pegam atores que não têm deficiência para fazer aquele papel. Quando eu sei que existem muitos profissionais, atores com deficiência, que poderiam desempenhar aquele papel. Então, tanto o fato de não ter esses personagens, quanto o fato de não usarem essas pessoas com deficiência para fazer esses papéis,
é uma prova do preconceito. A pessoa com deficiência não se vê retratada na mídia. A própria imprensa, de um modo geral, não faz matéria sobre nós. E quando faz, é sobre assuntos... não, isso aqui é interessante. Cara, não é isso aqui é interessante. Muita coisa é interessante. Nós também fazemos parte da população brasileira, dos consumidores, dos estudantes. Nós também queremos saber dos assuntos, queremos que olhem para nós. Por isso que eu defendo que deveria ter jornalistas, eles deveriam valorizar mais os jornalistas com deficiência, porque nós temos um olhar diferente. Enquanto pessoas como eu forem exceção, porque eu sou uma exceção, sou funcionária pública, já atuei no mercado privado como atriz, como jornalista. Enquanto eu for exceção, quer prova maior do preconceito? Eu sou uma exceção. E não é por incompetência das pessoas com deficiência, não. Uma outra forma de preconceito é quando eles exigem a tal da aptidão plena. Por isso que a lei até veda, né? Eu percebo isso na minha pele, que as pessoas, elas tendem a querer que a gente... Não, eu só contrato se for perfeito. Elas ficam encontrando desculpa, sabe? E quando para as pessoas que não têm uma deficiência, é normal errar. Agora a gente não pode errar, a gente tem que ser perfeito desde o primeiro dia. Também é uma forma de discriminação. E para despedir uma pessoa com deficiência, como é que funciona? A Lei 8.213 diz que você não pode demitir uma pessoa com deficiência em duas situações. Nos contratos por prazo determinado acima de 90 dias e nos contratos por prazo indeterminado, você não pode demitir uma pessoa com deficiência imotivadamente. Não pode demitir sem colocar outra no lugar. Então, assim, demitir você até pode, mas você tem que colocar uma outra pessoa nas mesmas condições naquela empresa, tá? E falando, chega a ser uma certa estabilidade, né? Agora com a Lei 14.020 de 2020, no artigo 17, no inciso 5º, diz que não se pode demitir funcionário com deficiência sem justa causa enquanto durar este estado de calamidade. Então tem mais essa. Só que eu coloquei um artigo aqui na descrição do vídeo que você pode se aprofundar até melhor sobre o assunto, mas eu vou explicar uma coisinha. Tem duas vertentes, tá? Por quê? Porque o estado de calamidade ele foi instituído pelo decreto número 6 de 2020. E ele diz que esse estado de calamidade, ele só durou até 31 de dezembro de 2020. Pena que não, né? Pena que o estado não acabou, o estado de calamidade. A gente continua. Que bom se fosse, né? Que bom se tivesse acabado. Então, se você for seguir esse decreto, então, em tese, a pessoa com deficiência não teria mais direito à estabilidade. Só que, fazendo uma análise sistemática, a pessoa com deficiência teria sim direito à estabilidade até acabar esse estado de calamidade, porque por mais que a lei, o decreto tenha dito que acabou dia 31, não acabou. Então a pessoa com deficiência continua tendo direito a essa estabilidade. Então eu sugiro para você, empresário, que não quer ter algum problema futuramente com justiça, decisão judicial e tal, não demite sem justa causa nesse período, tá? E por fim, o Senado, ele propôs uma lei, um projeto de lei, para reduzir a jornada de trabalho para a pessoa com deficiência no setor privado. Porque no setor público já tem essa possibilidade. Eu não pedi essa redução no setor público, porque eu não tive, né, eu espero não ter necessidade também disso. Que não é assim também, não, toda pessoa com deficiência vai trabalhar com horário reduzido. Não, tem vários critérios a serem preenchidos, tá? E eu espero não precisar também disso. E eles querem pôr isso no setor privado também. Só que qual que é o meu receio? O meu receio é que com isso nós soframos ainda mais preconceito na hora de procurar trabalho no setor privado. Eu quero saber qual é a sua opinião a respeito. Coloca aqui nos comentários. E aproveita e dá um like no vídeo se você gostou, tá? Eu agradeço muito os seus comentários, eles me ajudam muito a nortear os meus vídeos aqui, tá?
E você que tem alguma deficiência, a diversidade a gente ainda vai ter que enfrentar muitas barreiras. Mas usa essas adversidades como incentivo. Aquele velho clichê, usa as adversidades como degrau para subir, não como pedra no seu caminho, tá bom? Daniele Halotem falando sobre direito.